Olá pessoal, meu nome é Gilberto Rosa, eu sou CIO da CloudDB. Eu estou bem feliz de estar fazendo esse webcast para vocês. Eu vou falar aqui sobre Performance Tuning. Performance Tuning, quando se refere a banco de dados, é como se fosse a cereja do bolo do profissional, tanto de infraestrutura como desenvolvimento, e muito utilizado para DBAs. Então, gente, qual que é o primeiro cenário que a gente precisa observar quando a gente fala em banco de dados? O banco de dados é como se fosse um bichinho virtual. Ele tem vontade própria, literalmente, porque ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Então, o banco de dados ele toma algumas decisões. Assim, quando você vai chegar a algum local e você configura o seu GPS, a mesma coisa acontece com o banco de dados. É como se ele tivesse várias rotas internamente. E como é que você lida com essas rotas? Como que você pode ajustar o banco de dados? Como que você entende de banco de dados? É o que nós vamos ver agora. Primeira coisa, você já ouviu falar nas estatísticas que o banco de dados usa? Os índices? Como que os dados podem ser acessados? Isso é muito importante. Certa vez eu estava trabalhando com um sistema de banco de dados responsável por caminhões autônomos, um ambiente de missão crítica. E veja bem, eu encontrei várias tabelas do banco de dados sem os devidos índices. Então o banco de dados não estava performando, ele estava travando, e quando ele travava, isso impactava o caminhão de várias toneladas. Então vejam bem a importância que tem esse assunto para nós, o tuning. Algumas pessoas dizem que os índices eles podem ser prejudiciais para inserções, updates e deletes, embora eles sejam super eficientes para consultas, as chamadas selects. Agora, vamos pensar o seguinte, quando você deleta os dados, você não coloca uma cláusula where, você não coloca uma condição, então o seu banco de dados vai utilizar aquele índice para que ele possa deletar o mais rapidamente possível. E quando você faz um update? Esse update, você coloca uma cláusula where, que vai ser utilizada pelo índice. E outra coisa, se você for excluir, por exemplo, um funcionário, e esse funcionário tem, num sistema de recursos humanos, uma tabela de dependentes. O que vai acontecer quando você for deletar esse funcionário? O sistema gerenciador de banco de dados vai utilizar a álgebra relacional para conseguir encontrar os dependentes. E se você não criar um índice ali nos dependentes para acesso ao dado, ao código do funcionário, esse sistema não vai performar, ele vai ficar muito lento. Então, como você pode ver, um caso de insert, update e delete, você também faz uso dos índices, você também pode otimizar. Assim como nas consultas, que são chamados joins, que é quando você busca dados de mais de uma tabela ao mesmo tempo. Se você tiver, por exemplo, uma ligação entre duas tabelas, como eu disse antes, de funcionário e dependente, se você vai procurar o funcionário e os seus dependentes, se você não cria um índice, você tem uma grande chance de criar o que a gente chama de um produto cartesiano, que é você procurar em todas as possibilidades possíveis. Então, é muito importante a gente identificar quais são os melhores índices para que você consiga ter performance no seu banco de dados. E o que dizer das estatísticas? As estatísticas, elas são utilizadas para que o banco de dados consiga acessar a página de dados de maneira o mais rápido possível. E essas estatísticas, elas são muito importantes. Agora, ela pode ser super útil para a performance, como ela também pode ser extremamente problemática se ela não estiver devidamente atualizada. E aí você pode dizer, poxa, mas eu atualizei as estatísticas do meu banco de dados. Eu vou te falar, as eleições agora dos Estados Unidos. Nessas eleições, as estatísticas apontavam uma vitória do presidente atual. Porém, não foi isso que a gente viu no resultado. Ou seja,
Será que a amostragem foi suficientemente grande para garantir que os dados estão corretos? Então, muitas vezes, você precisa preocupar com as estatísticas estarem atualizadas e também a amostragem dessas estatísticas. E isso você consegue definir no seu banco de dados. Então, assim, quando você estiver trabalhando com o banco de dados, primeira coisa, preocupe-se com como esse banco de dados vai acessar os dados de maneira performática. Segunda coisa, as estatísticas estão atualizadas, estão com uma amostragem significativa, isso é muito importante. E por último, os índices, eles realmente estão surtindo o efeito desejado ou eles estão tão fragmentados que o GPS do banco de dados está fazendo com que um trajeto que seria rápido para obter informação, ele esteja bem demorado para retornar aquele dado. Aí você me fala, poxa, mas eu tenho vários índices e mesmo assim aquela minha consulta, aquela minha query no banco de dados, ela ainda está lenta. O que eu posso te responder? Você pode observar se esses índices eles estão sendo realmente úteis para o sistema gerenciador de banco de dados, o DBMS. Esse sistema gerenciador ele tem alguns dados estatísticos de uso e você pode observar quais estão sendo os índices que estão faltando e quais os índices que não estão sendo utilizados. Por melhor que você seja em termos de consulta, de desenvolvimento, você nunca vai ter dados mais apurados que o próprio banco de dados, que o próprio SGBD. Isso nós vamos ver em breve como nós podemos utilizar as views dinâmicas do próprio banco de dados para que ele defina para a gente um caminho ideal a seguir, ok? Por favor, nunca crie um índice que você imagina que ele vai utilizar, porque essa é uma matéria complexa e eu vou passar para você nos próximos vídeos como definir o índice ideal. Aquele índice que pode fazer com que o sistema fique 99% mais performático. Até a próxima. Obrigado.